conflito motor ou um conflito de motricidade. Você sabe o que é um conflito biológico de motricidade? É quando você tem um movimento interrompido ou você se sente preso. Por exemplo, você pode estar presa num relacionamento, você pode estar presa numa empresa, ou seja, você quer às vezes vender a sua parte da empresa e não consegue. Você pode querer fazer um movimento e não tem a permissão de executar aquele movimento. Ou seja, você tem um movimento interrompido. Chamamos isso de conflitos motores ou conflitos de motricidade. Isso aconteceu comigo, foi um caso muito interessante, eu queria citar para você. Normalmente, quando você vive esse estresse, você pode ter paralisias, perder movimentos. E eu quase cheguei a perder os movimentos. Foi um fato interessante, assim, que eu sempre gosto de brincar, né? O pessoal de Goiás e de Minas, que é onde eu convivo, fala muito assim, eu quase perdi o jogo das pernas, como se eu estivesse realmente falhando ali. E o detalhe foi o seguinte, em 2021 eu comprei um imóvel e na negociação desse imóvel eu ia efetuar o pagamento, o imóvel era de um senhor, eu ia efetuar o pagamento dentro do banco e eu já ia pegar a escritura ali. Isso é chamado de ato contínuo, eu ia fazer um procedimento chamado ato contínuo. Aí estava eu, meu advogado, a minha esposa e esse senhor. E quando eu efetuei o pagamento, eu não cheguei a fazer um contrato de compra e venda. Eu só efetuei o pagamento no nome do senhor e já ia pegar a escritura ali na hora. O problema é que no dia o tabelião, o rapaz do cartório, não podia ir lá no banco para a gente assinar a escritura e tudo mais. E ele falou assim, não tem problema, vocês pagam aí, traz todos os documentos, a gente vai ler a escritura, vai lavrar a escritura, se não me engano, acho que é assim que fala. Iria ler a escritura, a gente ia assinar e tudo certo. Qual foi o detalhe? No momento em que eu efetuei o pagamento, isso era uma sexta-feira, paguei um valor absurdo, todo o dinheiro que eu tinha, eu e minha esposa juntado ali durante anos, para a gente comprar esse imóvel que a gente queria muito, a gente conseguiu, foi lá e pagou, quitou a dívida. E o senhor falou que não ia no cartório. Olha só o problema que eu entrei ali. Isso eu já te adianto, nunca mais eu faço algo assim. Nunca mais eu faço alguma coisa jurídica dessa forma sem um contrato de compra e venda ou algo do tipo. Assina primeiro, depois eu pago, porque foi uma situação assim que eu quase perdi os movimentos da perna. Eu até brinco assim, que imagina quando você está tomando aquela chuva e vem uma gotinha de água assim, desce na sua coluna e vai descendo. Eu fui sentindo isso desde assim da minha coluna, chegou até na minha perna. Eu fiquei paralisado uns 15 segundos, foi o tempo ali. E aí esse senhor falou que não ia então no cartório. Que ele falou assim, não, eu tenho coisas para fazer, não posso ir no cartório não sei o quê. Porque o cartório ele era uns 20, 30 minutos de distância onde a gente estava. E ele falou que não poderia ir no cartório, que ele iria na segunda-feira. Você já pensou se ele tivesse ido na segunda-feira e não tivesse ido na sexta? Eu ia ficar sexta, sábado, domingo. Você acha que eu conseguia dormir? Você acha que eu não ia ficar estressado? Eu poderia realmente ter tido paralisias severas. E aí o que aconteceu comigo? No momento em que ele falou que não ia, eu fiquei assim, paralisado. A minha reação realmente foi ficar paralisada, porque ele começou a falar um monte de coisas que não tinha nada a ver com o que a gente tinha combinado. E aí, com muito custo, meu advogado interviu e tudo mais, falou assim, olha, seu fulano, não existe a possibilidade de daqui para lá, é só daqui para frente. É para frente, não tem como você voltar atrás e nada aqui. E aí, com muito custo, ele foi no cartório, enfim, resolveu, assinou e tudo, e aí peguei a escritura, tudo certo. Mas eu queria mostrar para você isso. Esse é um conflito de motricidade. Eu queria avançar no Senhor. Eu queria correr dali. Eu não consegui. Eu fiquei paralisado. Ali eu vivenciei um choque ou um conflito biológico especial de sobrevivência, de motricidade, um conflito motor. Ou seja, é imprescindível eu ficar parado para sobreviver, me fingir de morto. Na natureza você vai ver animais que tem até um vídeo que a gente usa em aula, que vem lá uma onça, ela pega um impala, tipo um veado, fica com a boca assim no focinho dele para ele não respirar, e o impala fica ali fingindo de morto. E aí ela pega ele, solta ele uma vez, ele cai a cabeça assim, cai o pescoço, aí ela pega de novo e fica com ele ali. De repente vem uns babuínos, uns macacos, e vem em direção a essa onça. E os babuínos normalmente são muito agressivos. E aí, como são muitos, ela fica assustada, solta o impala, o veado, e vai embora. E aí os cinegrafistas, né, que provavelmente eram pessoas que estavam visitando aquele local ali, continuam filmando o impala lá no chão. E de repente passa um pouco, o impala começa a respirar fundo, começa a respirar mais fundo, você vai vendo o abdômen dele distendendo e voltando.
E aí ele começa a tremer, e vai tremendo, 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 muito, 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 e começa a diminuir o tremor. E vai diminuindo, 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 para de tremer, levanta e vai embora. Esse é todo o programa biológico que envolve a parte de motricidade. Ela conseguiu sobreviver a partir do momento que ela fingiu de morta. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tive que fingir de morto, porque eu falei assim, meu Deus, todo o dinheiro que eu tinha, eu coloquei nesse negócio. Eu paguei a dívida no nome desse senhor. E agora lascou de vez. Eu tô com um problemaço aqui. E aí o que eu fiz? Passou um tempo, alguns segundos, foi voltando racional. Eu falei assim, calma, Denison, vai dar tudo certo, peraí, vamos tentar resolver isso aqui. E aí comecei a argumentar. Falei, senhor, lembra disso? Comecei a falar, meu advogado interviu e aí a gente conseguiu resolver. Se isso não tivesse resolvido, poderia de fato ter tido paralisias severas, perdido movimentos das pernas e tudo mais. Porém, isso foi resolvido de uma forma real, certo? Então isso eu queria trazer para você aqui, um conflito biológico de motricidade. E às vezes isso acontece rotineiramente, pessoas que estão presas em um relacionamento, que acham que precisa do cara, por exemplo, né? Eu preciso do meu namorado, ele é muito bonito para mim, ou ele é muito bom para mim, mas na verdade ele faz um monte de coisas que não é tão bom para você, e você acha que não vai conseguir alguém melhor e continua se submetendo àquilo. Uma pessoa às vezes que é uma mulher que é traída e continua com o marido, uma série de situações. E o inverso também. Já tive homens que foram traídos e às vezes continuam no relacionamento e, enfim, e acaba tendo problemas severos porque ativa esses programas biológicos de sobrevivência e vai tendo doenças crônicas, tá? Eu tô falando que às vezes se você realmente perdoar a pessoa, vai ser efetivo. Agora, muitas vezes a pessoa não consegue de fato perdoar ali e resolver aquele estresse, tá? Não colocar realmente um ponto final ali. E o grande detalhe disso é que você pode estar preso a um processo jurídico, você pode estar preso a um relacionamento, você pode ter um movimento interrompido e tudo isso, igual no meu caso, não poder executar o movimento com as pernas, né? Correr, fugir, agredir, enfim, eu não sei te falar exatamente o que passa na minha cabeça, mas eu fiquei paralisada. Minha reação foi assim, fingir de morto, porque qualquer reação que talvez eu tivesse ali poderia piorar. Você imagina se eu tivesse agredido esse senhor involuntariamente, né, inconscientemente. Eu poderia ter sido preso, ele poderia não ter ido lá assinar o documento, enfim. Utilizei da parte racional depois para convencê-lo de ir no cartório comigo e tudo mais. Enfim, depois levei ele em todos os lugares que ele precisava ir, já tinha assinado e resolvido esse estresse muito grande, que foi dramático, inesperado, intenso, né, que eu vivenciei aí, que envolve a parte motora, movimento, tá bom? E isso acontece com as pessoas que desenvolvem doenças que perdem os movimentos, como esclerose, seja lateral, seja múltipla, enfim. Paralisias, como paralisias faciais, paralisias de movimentos. Já tive paciente que vivenciou um estresse de contato, de conflito, não tinha permissão de tocar numa determinada pessoa e quando ela teve que fazer aquilo porque o filho pediu, perdeu os movimentos do braço ali na hora. Então, essa paralisia ocorre durante a fase ativa do estresse. Então, tudo isso é importante. Quando a gente tem esse conhecimento da interpretação biológica, você consegue ser mais efetivo, porque você consegue trazer o racional, você percebeu o sintoma que você teve, falou assim, opa, estou tendo um sintoma motor aqui, estou vivenciando um conflito de motricidade, o que está acontecendo? Entra o racional e fala assim, calma dentro, não adianta você querer agredir ele, não adianta você querer fazer isso, vamos pensar, vamos conversar com o advogado e resolver isso aqui. Então isso é o racional, ajudando a modular o biológico. Isso é muito importante, ter esse conhecimento para resolver os conflitos que a gente vai passar constantemente ao longo da vida, porque as situações inesperadas você não consegue prever o que vai acontecer. Mas a partir do momento que acontece, você consegue mudar o olhar para aquela situação, que é ressignificar, aceitar, enfim, ou mudar o ambiente de fato, resolver aquilo de forma real, que é o mais efetivo. Espero que eu possa ter te ajudado com esse conteúdo aqui. Marque aqui nos comentários algum fisioterapeuta que precisa saber dessas informações e saiba que ele vai ajudar outras pessoas com esse conhecimento, pessoas que às vezes estão perdendo o movimento, pessoas que às vezes tiveram um diagnóstico de esclerose, seja lateral amiotrófica, seja múltipla, enfim, alguma doença que acaba perdendo os movimentos de forma progressiva, que teoricamente não tem causa, né? Mostre esse vídeo para ele, deixe ele assistir esse vídeo aqui e comente aqui qualquer situação que você tenha dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em produzir um conteúdo específico, especial,
para você.